Boa noite, gente. Meu nome é Flávia, eu sou, como o Carlos falou, trabalhadora aqui da casa e vou trazer esse tema para vocês. Estereótipos, mitos e projeções na caminhada espiritual. O som aí atrás tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Qualquer coisa é só falar que eu ajusto aqui. Bom, primeiro uma pergunta para a gente refletir. O que não é espiritual? O que é uma coisa assim na cabeça de vocês que não é espiritual? O que não é caminhada espiritual? Caminho espiritual. O que vocês entendem como um caminho que não é espiritual? Preciso deixar para vocês já irem refletindo sobre isso. Se você acha que é mais espiritual andar de bicicleta ou usar transporte público para se locomover, tudo bem. Mas se você julgar qualquer outra pessoa que dirige um carro, então você está preso em uma armadilha do ego. Se você acha que é mais espiritual não ver televisão porque mexe com o seu cérebro, tudo bem. Mas se julgar aqueles que ainda assistem, então você está preso em uma armadilha do ego. Se você acha que é mais espiritual fazer yoga, se tornar vegano, comprar só comidas orgânicas, comprar cristais, praticar reiki, meditar, usar roupas hippies, visitar templos e ler livros sobre iluminação espiritual, mas julgar qualquer pessoa que não faça isso, então você está preso em uma armadilha do ego. Sempre esteja consciente ao se sentir superior. A noção de que você é superior é a maior indicação de que você está em uma armadilha egóica. O ego adora entrar pela porta de trás. Ele vai pegar uma ideia nobre como começar yoga e então distorcê-la para servir o seu objetivo. Ao fazer você se sentir superior aos outros, você começará a menosprezar aqueles que não estão seguindo o seu caminho espiritual, certo? Superioridade, julgamento e condenação, essas são armadilhas do ego. Isso aqui é um texto do Mochi. Arrogância espiritual, caminho espiritual certo, guia espiritual. É muito comum na caminhada espiritual, isso é uma questão humana, né? Quando a pessoa, ela, em algum momento, ela encontra alguma filosofia, alguma teoria que ela gosta, a primeira coisa que ela faz, o que é? Todo mundo tem que seguir. Todo mundo que eu conheço, meus amigos, minha família, todo mundo tem que vir para onde que eu estou. Porque a pessoa, em algum momento, sentiu que isso era bom. E quando a gente sente que algo é bom, a gente quer para as outras pessoas. Só que começa, em um determinado momento, a gerar uma certa arrogância. Porque nós temos várias teorias, várias filosofias. E aí a gente tem a ilusão de que só a nossa é certa. De que só o caminho que eu estou seguindo é certo. Isso a gente vê na igreja evangélica, na católica, no espírita, qualquer lugar. Essa é uma arrogância espiritual. A gente achar que as nossas práticas, os nossos ritos, as nossas crenças, as nossas leituras são as melhores e que servem para todo mundo. E aí alguns, só de ler um livro de algum mestre espiritual, a pessoa lê alguns livros de um guia e já se acha o guia espiritual. Aí a pessoa já sai pregando, já sai falando, não, porque tem que ser assim, não, porque isso, porque aquilo. Mas existe uma distância entre aquilo que a gente acredita, entre o ideal e o real. Às vezes eu tenho essa ideia de que isso é legal, de que isso é bacana, de que isso vai ser bom. Mas na prática eu ainda não trouxe para a minha vida. Só que as pessoas dão um pulo para o ideal e ficam neles. Deixa de vivenciar o agora, deixa de vivenciar o que é real. Eu estou realmente conseguindo colocar em prática aquilo que eu acredito? Aquilo que eu estou lendo? Aí a pessoa lê vários livros, faz várias práticas e aprende um monte de coisa. Mas e no dia a dia, isso me fez alguma diferença? Isso mudou a minha realidade? Mudou a forma como eu vejo o mundo? Ou eu só sou um papagaio espiritual? Mas isso é comum no processo humano, né? Qualquer coisa que a gente se maravilha, a gente quer que todo mundo faça parte, né? Bom, e quando sentimos coisas que ninguém explica e não encontramos respostas em livros, terapia, filmes, é quando a vida está pedindo, olhe para a sua verdade.
Então, em algum momento na caminhada espiritual, a pessoa pode se deparar com várias explicações. Mas ela vai passar por momentos na vida em que nenhuma delas vai ser útil. Em que coisas que ela vai sentir, coisas que ela vai perceber, tudo que ela leu, tudo que ela viveu, tudo que ela experimentou, naquele momento não está servindo. Por quê? Talvez seja um momento que a vida colocou, que a sua alma te colocou, para que você procure fortalecer a sua verdade. Independente do que você já viu, do que você já leu. Para que você olhe para os seus sentimentos. E não procure uma razão fora, uma explicação fora. Aí você procura terapeuta, aí você vai uma série de... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu estou meio perdida, não sei o quê. Até que você se volte para dentro. E consiga encontrar suas respostas. Bom, cuidado com os estereótipos, né? É muito comum a gente ver também que existe uma separação para as pessoas que estão buscando uma caminhada espiritual. Então a pessoa tem o quê? Modelos, tem ideias de como que deveria ser uma pessoa que é espiritualizada. E a gente faz uma separação. E a gente começa a nos cobrar que a gente seja um determinado modelo e começa a cobrar do outro também que ele seja. Então assim, nossa, eu mesmo já ouvi várias coisas. Não, mas se você é espírita, você não pode chorar. Mas se você é espírita, como é que você gosta de se vestir bem, né? Gosta de determinadas roupas, assim? Isso não condiz com uma pessoa espiritualizada. Então, começam a ter modelos e estereótipos de grandes líderes que já passaram, que fizeram a sua missão, que trouxeram uma mensagem, mas não necessariamente que a gente tem que pegar e tentar ser igual, tentar ser uma cópia, um fake, tentar imitar o que eles fizeram. O que eles trazem é a mensagem. E o que eles trazem é uma inspiração para a nossa vida, para os momentos que a gente está com algum problema. Então, assim, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, Buda, Gandhi, todos esses grandes líderes espirituais, eles vieram em determinadas épocas, em determinados momentos, e tinham uma missão a cumprir ali, para aquele momento. Não significa que eu tenho que pegar e tentar imitar a trajetória deles. Eu tenho que observar como que isso pode influenciar para mim hoje. Porque eu não sou eles. Eu tenho uma outra vivência, eu tenho outras encarnações. A minha alma veio nessa vida buscar outras coisas. Então eu tenho que tentar olhar para dentro para ver o que a minha alma está querendo. Deixa eu passar um vídeo aqui. A moda como divulgada sem budismo aqui em São Paulo, a moda também pelas ruas da cidade, não imagina tudo o que ela passou antes de se dedicar à filosofia oriental. Não, pode continuar. A moda como divulgada sem budismo aqui em São Paulo, quem vê a monja Coen pelas ruas da cidade, não imagina tudo o que ela passou antes de se dedicar à filosofia oriental. Foi mãe adolescente, chegou a ser presa por problemas com drogas. A ex-jornalista mudou de vida ao conhecer o Zen budismo nos Estados Unidos, nos anos 80. E desde então se notabilizou por palestras, livros e pelo ensino da filosofia. Por tudo isso e mais um pouco, Monja Coen é uma personagem que é a cara de São Paulo. Ela é a budista mais popular da cidade. Não pelos cabelos raspados ou pelos trajes, mas pelas palavras que a Monja Coen espalha por onde passa. Criamos um mecanismo de reclamação e de resumo tão constante que deixamos de apreciar nossa vida pela falta dos pássaros cantando. São Paulo é cheio de passarinhos. Nasceu em 1947 no centro de São Paulo e logo a família veio morar aqui nessa casa, vizinha ao estádio do Pacaembu. Eu lembro que meu avô vinha, a gente ficava sentado ali no portão, em pé no portão, olhando o movimento. Essa praça do estádio, a Praça Charles Miller, era um campo de brincadeira, era um playground. Memórias são muitas, de São Paulo, do mundo,
dos tempos que a monja era a Cláudia. Mãe antes dos 18 anos, jornalista vestindo o Jornal da Tarde, vida turbulenta de consumo de álcool e drogas, casou 5 vezes. Ao rever essa história, eu percebi que tudo faz parte da tapeçaria da minha vida. Não tem mágoas, não tem ressentimentos, apenas coisas que, claro, aquilo que não for benéfico não vou reproduzir, não estimulo ninguém que o faça, mas que se não houvesse acontecido como foi, eu não estaria aqui agora. Hoje ela tem agenda lotada de palestras pelo mundo, de casamentos a celebrar, livros a escrever. São vídeos como esse que a gente recebe pelas redes sociais ou pode buscar na internet, que a mensagem da Monja Coen está fazendo um tremendo sucesso, chegando a todos os lugares. Me surpreendeu muito, porque em todos os lugares que eu vou agora, pessoas que vêm me agradecer e agradecer com coisas assim, monja, eu estava num momento muito difícil da minha vida, sem esperança, eu ouvi as suas palavras e minha vida mudou. A facilidade em traduzir o espiritual para o cotidiano, transformar a crise em oportunidade, tem sido também um convite aos leigos para a meditação, aqui chamada de Zazen. Difícil de recusar a experiência. O templo zen budista onde a monja ensina a técnica de meditação é a mesma casa da infância dela. Aqui ela vive com 2 cadelas, que são um grude. Pratica a corrida na Praça Charles Miller 2 vezes por semana e todo dia doses e doses de apreciação. Elogia até o trânsito de São Paulo, até quando o som de fora atrapalha a entrevista. Você veja, aqui em São Paulo, quando a gente ouve um helicóptero, nós não temos medo. Pense na Síria, em outros países que estão em guerra. Nós temos bênçãos aqui nesta cidade que nós nem tomamos como tal. Muito bom, né, gente? Será que ela teria conseguido hoje fazer essa transformação que ela faz na vida das pessoas se ela não tivesse passado por tudo que ela passou? Ela foi mãe adolescente, ela casou não sei quantas vezes, ela passou pelo mundo das drogas e a vida dela foi bem movimentada. Em um momento, ela olhou, quero isso, e mudou. Mas quem olhasse de fora, imagina o julgamento humano. Ah, é uma perdida, essa aí já não tem caminho, essa aí... Então, a trajetória de vida dela é uma lição pra gente. A gente não sabe onde que a nossa alma quer nos levar, onde que a alma quer que a gente chegue. Mas para que a gente chegue naquele momento, a gente precisa passar por uma série de situações e transformações. Então, o caminho de cada um, a alma e o aprendizado. Como eu já falei um pouco, a gente pega cada pessoa aqui dá um livro. Você vai pegar as vidas passadas da pessoa, vai pegar o que ela veio aprender aqui hoje, nessa terra aqui. O que a alma dela veio realizar aqui? O que está buscando? O que está querendo? Hoje, nesse momento, vocês estão aqui. Aí, vocês saem da palestra, não é isso que eu quero. E daqui a pouco vocês já vão para outro lugar. Ou então, da palestra, vocês, vou continuar aqui na casa, estou aprendendo. Então, é o momento que a gente está vivendo. O momento presente é a espiritualidade. Tudo que está acontecendo no momento é a real espiritualidade, porque a gente tem uma crença de separar. Não, o espiritual ele está dentro da igreja, o espiritual está quando eu vou no fonte de luz e eu incorporo mediunicamente, ou então quando eu leio um livro. O espiritual ele está com a gente da hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir e durante o meu sono. Não há separação entre o que é espiritual e o que não é. Cada instante da nossa vida, algo está sendo aprendido, algo está sendo realizado. Então não há separação. O momento atual pode ser ponte. Então todos esses processos que a monja passou foram pontes. E às vezes a gente está atravessando um problema e se pergunta por que está passando por isso. Mas esse problema e essa situação pode ser uma ponte, ou seja, ela vai te levar para outro lugar. Você vai aprender algo com isso e esse algo vai te levar para outro lugar. Eu lembro de uma das biografias do Steve Jobs, que ele fala que ele conseguiu realizar muitas coisas na revolução tecnológica
por coisas simples que ele fez. Uma aula de caligrafia, uma aula de datilografia, tipo, coisas simples que ele não imaginava que seriam extremamente úteis quando ele foi fazer a revolução tecnológica, nem ele sabia que estava fazendo. Então, assim, vocês acham que essa revolução tecnológica que ocorreu, não é espiritualidade? Não é um avanço que a espiritualidade maior trouxe para a gente? Então, a espiritualidade não é só o que eu faço para me conectar, só naquele instante que eu estou rezando, naquele instante que eu estou aqui. É o tempo todo, a vida inteira. A cada instante, coisas estão acontecendo para o nosso aprendizado. Então, a caminhada espiritual, 24 horas por dia. Não há uma separação. E falando dessa revolução tecnológica, hoje a gente vê que a espiritualidade atual, os líderes que estão mais à frente, por exemplo, a gente vê o padre Fábio de Mello, tem o pastor Cláudio Duarte, Robson Pinheiro, a monja, eles são o quê? Se você for perceber como eles estão atuando, são pessoas bastante com bom humor, leva tudo com bom humor, usam a tecnologia. Gente, o Fábio de Mello está no Snapchat. Você acorda, tá lá ele falando alguma coisa bacana, no YouTube, todas essas tecnologias usadas a favor de divulgar algo sobre a espiritualidade. Presença, eu percebo também muito que eles estão cada vez mais próximos, mais presentes. Eles não têm aquela separação do eu sou o líder espiritual, você fica longe. Não, eles cada vez mais falando da própria humanidade, falando das próprias dificuldades, falando do caminho deles. E a gente se sentindo mais próximo. Eles vão quebrando os mitos de que existe um grande mestre, só ele é o guia espiritual. Não, todos nós podemos despertar. Todos nós podemos trazer de dentro para fora. Então, eu vejo muito isso na espiritualidade atual, em todos esses líderes assim que estão despontando. Projeções na caminhada. É muito comum em todos os meios, ter uma crença de que existe um guru espiritual. Existem mestres, existem seres assim evoluídos que trazem uma mensagem. Mas a gente tem uma tendência a achar assim, por exemplo, vou citar o exemplo do Carlos, né, que está sempre por aqui. Não, o Carlos é um guru espiritual, então ele tem todas as respostas da minha vida. E é muito comum a gente pegar na triagem, a pessoa vem assim, não, sabe o que acontece? É que eu achei que eu ia vir aqui, você ia me falar qual que é o meu caminho. Aí eu falo assim, bom, se você achar um lugar que indique, você me indica também, porque eu também estou aqui, também procurando. Então, é uma projeção. Ou Carlos, a Flávia, ou qualquer pessoa que esteja nesses centros ou na igreja, que vai dizer o que eu tenho que fazer. Que vai olhar para mim, eu estou vendo que você tem que fazer isso, 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 isso. Porque é uma projeção de que a resposta está fora. A resposta está no outro. O outro sabe mais que eu, o outro... Sempre é uma projeção do espiritual. É o guru espiritual que vai ter as respostas. Posição do dar e receber. E nessa posição, nessa projeção, o que a gente faz? Se é o outro que tem a capacidade de me dizer o que eu tenho que fazer, então eu sou incapaz de trilhar a minha caminhada espiritual. Eu tenho que receber. Eu tenho que receber passe, eu tenho que receber ajuda, eu tenho que receber. Porque eu sou incapaz de produzir as minhas próprias respostas, porque eu sou incapaz de dar algo. Eu não estou nesse nível ainda. Então é uma posição que às vezes a pessoa fica a vida inteira na posição de receber. Mas isso é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. Nem a posição do dar, que seria a pessoa que está só sempre doando, assim, eu que sei, que também é uma posição egóica, porque ninguém tem todas as respostas. Então, tanto aquela pessoa que só não aceita ajuda, está sempre doando, sempre doando, sempre doando, tem aquele que só recebe. E tem um livro dentro da constelação familiar, As Ordens da Ajuda, que fala sobre essa questão da troca. Não existe isso de você só dar e você só receber. Existe uma troca no universo.
Além dessa posição do dar e receber, na caminhada espiritual, o maior aprendizado é quando a gente entra na humildade. E o conceito de humildade é muito distorcido. Como se ser humilde é assim, não, eu não sou capaz de fazer isso. Imagina, quem sou eu para fazer isso? Não, mas não é para mim isso. Isso não é humildade. Porque humildade é você reconhecer o que você é, sem ser mais nem menos. É simplesmente o caminho do meio. Então, assim, se você tem a capacidade de fazer, por exemplo, eu fiz um curso, eu faço curso de Reiki há 30 anos. Você pode dar um curso de Reiki? Não, eu não posso. Imagina, quem sou eu para estar ali na frente? Mas a pessoa tem essa capacidade, tem esse potencial, mas ela ainda não se sente segura ou acha que não é para ela. Mas ela tem condição. Então, quando a gente sai do receber e se coloca também na posição de estar a serviço, o aprendizado é muito maior. Porque o mundo é você compartilhar a energia. Então, assim, eu recebo, eu aprendo, eu supero e aí eu vou distribuir essa semente para outras pessoas. E assim o mundo vai girando a engrenagem e outras pessoas vão crescendo e outras sementes vão sendo plantadas. Mesmo que seja pouco ou seja simples o que eu vou fazer, mas o compartilhar aquilo que eu aprendi, o pouco que eu aprendi, o pouco que eu sei, ou mesmo assim ajudar, não sei, aqui na secretaria ou com as crianças, ou você faz parte de alguma igreja, ajudar limpando a igreja, sempre você se colocar em outra posição. Então, na caminhada espiritual, existe muito o receber ainda. Como é algo misterioso, divino, sagrado e distante, eu não posso alcançar. Então, sempre eu tenho que receber mensagens, eu tenho que receber ajuda e receber orientações. Alguma dúvida, a gente pode interromper, falar, sem problemas. O aqui e agora. Tem muita coisa assim que é batido, mas é real. O insight e a iluminação não escolhe hora. Muita gente acha que quando eu estiver meditando é que eu vou ter um grande insight e vou me iluminar. Quando eu estiver fazendo isso é que vai acontecer a iluminação. O que vem é o que temos que vivenciar, aprender e superar. Eu hoje acredito que essa é a grande lição e um grande salto que a gente dá na caminhada espiritual. Quando a gente entende, quando a gente não busca o ideal, a minha vida devia estar assim, eu devia ser assim e eu devia reagir dessa forma. Eu não devia sentir raiva, eu não devia sentir tristeza, eu não devia sentir uma série de coisas. Isso a gente está no ideal, a gente está fugindo do que a gente é. Agora, o que vem é o que temos que vivenciar. Então, essa é a parte difícil, a gente aceitar que eu estou lá no meu trabalho e aquele meu chefe pentelho é a pessoa que a minha alma atraiu para algum aprendizado. E eu vou dizer, alguém aqui já tentou sair de uma situação, aí quando sai, atrai a mesma situação? Se não é o chefe, aí daqui a pouco vem o namorado, daqui a pouco vem alguém te pentelhar. É um amigo, Você repete o padrão. Por quê? O que está sendo repetido é para você ver algo. Então, aquilo que está vindo, aquela pessoa que aparece na sua frente, aquela situação, aquele sentimento, tudo que vem, de alguma forma, é para você olhar para isso. E aí a gente fica no ideal, lavar a louça ou conhecer um guia espiritual? Qual que é mais importante no processo espiritual? A gente não lava louça, gente. Mas isso aqui não vai contribuir nada para a minha vida. Não, eu tenho que ir lá na Índia, porque lá tem um guia. Eu vou chegar nele e falar assim, olha, qual é a grande resposta? Aí ele vai sorrir, vai ter um momento bom, porque a energia dele deve ser boa. Depois você vai voltar para lavar a louça. E lavar a louça é todo dia. Ou limpar a casa, ou se arrumar, as atividades diárias. Então, a gente separa. Viajar para a Índia, conhecer não sei o que, isso vai fazer eu dar um salto quântico na minha caminhada espiritual. Não é nada disso. Nada disso.
O salto na caminhada espiritual é quando a gente está no aqui e agora, presente e fazendo o melhor possível. Então, quando a gente está desmotivado com algum trabalho, mas esse serviço é tão chato, e a gente busca essa motivação, mas eu vou dar o meu melhor, não esperando elogio, não esperando reconhecimento, não esperando nada, eu vou dar porque eu tenho a capacidade de fazer isso e eu vou fazer o melhor que eu posso. Quando eu lavo a louça da melhor maneira possível, quando eu limpo, quando eu atento, quando eu dou o meu melhor, não o ideal, o melhor que eu consigo naquele momento. Aí sim, eu estou entrando na caminhada espiritual. Eu não separo mais, porque tudo isso é aprendizado. A monja tem um vídeo dela contando quando ela foi para um retiro, e aí ela começou a limpar o chão. Porque nesses retiros budistas, todo mundo faz tudo. Cozinha, limpa, é sensacional, somente no zazen. E aí, quando ela falou que ela limpando o chão, e limpando, ela se viu a melhor faxineira do mundo. Ela achou sensacional, e ela achou maravilhoso, e ela fazia aquilo todo dia, super feliz. E aí passou um tempo, quando ela já estava como monja, ela perguntou para a mestre dela, mas quando você viu que eu ia me tornar monja? Ela, porque eu nunca vi alguém limpar tão bem o chão, com tanto amor, com tanta dedicação. Para melhorarmos e sairmos de onde estamos, precisamos ver onde estamos. Não é abafar, é ressignificar. Não adianta fugir. Então, assim, eu tenho uma procrastinação, que é uma coisa muito comum que a gente vê. Mas eu não olho para essa minha procrastinação. E aí, como é que é o processo da procrastinação, da raiva, de comer muito, da ansiedade, todos esses processos que a gente se envolve? Como é que é o processo? Eu sei que eu tenho. Você até fala para as pessoas, não, é que eu procrastino um pouco. Aí daqui a pouco, você está lá, procrastinou. Aí vem a culpa, aí vem a raiva, vem a autopunição. Aí passa esse processo, daqui a pouco você está procrastinando de novo. Aí você vai lá, enfia o pé na jaca, come, aí se culpa, fica com raiva, se autopune. Esse é E vai. E você sabe, você assim, tem uma semiconsciência de que você tem. Você tem pelo menos assim, eu sei que ali eu procrastino. Mas aí você vai, lê um livro, você fala, procrastinar não é bom, comer demais não é bom. E aí você começa a entrar em quê? Além da procrastinação, da culpa, de se autopunir, vem a angústia. Porque daqui a pouco eu estou procrastinando. Daqui a pouco eu tô fazendo de novo. Aí você ainda já se cobra para não fazer. Aí daqui a pouco vem a procrastinação, a autopunição, a angústia, vem tudo junto. E aí quanto mais a gente se cobra, mais intenso ficam esses processos. Mais intenso fica a procrastinação, mais intenso fica a ansiedade e você comer muito. Então, é um padrão. Então, para você sair disso, primeiro você... Peraí, deixa eu dar um passo aqui para trás. Deixa eu respirar. E deixa eu me olhar. Então, como é que começa isso? Como é que eu começo a comer muito? Aí você está se auto-observando sempre. Ai, tá lá, nossa, que vontade de comer muito. Aí você, opa. Aí você, não, mas o que aconteceu? Ah, meu chefe brigou comigo. É porque aconteceu isso. Você já vai associando uma série de situações e você já vai trilhando. Então quando isso acontece. Você já começa a se auto-observar e saber onde você está. Você ter consciência, não, realmente eu ainda estou aqui. E não se cobrar um ideal de perfeição. Porque você vai, se você de repente dá um salto, sem se observar o que você tem, você vai ficar preso nesse perfeccionismo. E aí você está aqui no perfeccionismo, na máscara, e tudo que você está na sombra, vivo. A procrastinação, a angústia, a ansiedade. Uma hora isso vai vir. Uma hora ela vai te cobrar, poxa, você nunca olhou para mim. Sabe o que eu sou? Eu sou a sua tristeza de infância. Eu sou a sua raiva, eu sou a sua frustração. Eu sou o seu medo, eu sou a sua indignação. Mas a gente quer entrar em contato só com o que é luz. Só com o que é bom. E tem uma frase do Jung que a gente não se torna luz se a gente não atravessar os porões da sombra. Se a gente não... Eu tenho raiva, eu tenho indignação, eu tenho isso... A gente precisa
Sair desse modelo que eu tenho que ser um anjo de candura. Desse estereótipo espiritual de que eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que ser... Se você entra na máscara da boazinha, na máscara de qualquer coisa, você não está sendo você. E a espiritualidade está vendo tudo, gente, não adianta. A gente vai atrair, a gente vai criar, porque está tudo aqui, energia. Então não adianta eu fugir de mim e achar que, porque eu acho que o ideal é não sentir isso, que eu vou deixar de sentir. São inteligências diferentes. Então a gente precisa viver isso, sentir, escrever, vivenciar, perceber. Quando é que eu sinto isso? Eu sinto isso desde quando? Eu lembro que eu sinto raiva desde que... eu lembro quando isso aconteceu, quando eu tinha isso, essa idade. Toda vez que isso acontece, eu reajo assim. Então é um padrão repetitivo de comportamento. Padrões, situações repetitivas, aprendizado. Então, como eu estava falando, isso são questões internas. Mas tem as questões que a gente cria fora, que a gente atrai. Que é para quê? Para trazer algo dentro. Então, assim, não adianta você mudar de emprego. Se você ainda tiver com aquilo para aprender, você vai atrair a mesma situação. Não adianta trocar de namorado, não adianta trocar de marido, não adianta trocar de nada. Se você não aprendeu o que você tinha que aprender nessa situação, você vai trocar e vai criar a mesma situação. Essa situação que você está vivendo agora é a situação que você tem que viver. Mas não é você, tipo, não, isso aqui eu vou sofrer o resto da minha vida e o karma, não. É assim, é uma pergunta que a gente faz para essa situação. Pergunta-chave da espiritualidade. Tudo que acontece na vida é o para quê. Eu acredito que essa é a grande pergunta. Sempre. Você pode não ter a resposta naquele momento, mas você começa a ver as coisas diferentes. Então, assim, bati meu carro, quando as pessoas me deixam na mão. Para que isso acontece? Para que isso está acontecendo? E não por quê. Por que aí você vai lá? Não, porque numa vida passada você não foi muito santo, né? Então isso aí está acontecendo. Então, assim, o porquê a gente já tem. Se a gente é espiritualista, tem um porquê, né? Kármico, mas assim, o para quê? Como que eu vou mexer na minha vida com isso? Então, por exemplo, para que meus amigos sempre me deixam na mão quando eu preciso? Para quê? Talvez eu precise me fortalecer como pessoa. Emocionalmente, não depender das pessoas. Para que a minha alma, e trazer responsabilidade para si, mas não como culpa, mas como aprendizado. Para que a minha alma trouxe esse chefe que só me critica? Por que a minha alma só traz pessoas que me criticam? Meu pai não concordava com nada que eu falava. Meus amigos não sei. Talvez para você fortalecer a sua verdade. As pessoas te criticam para você olhar para dentro, se auto-perceber e firmar naquilo que você diz, naquilo que você acredita. Então, essa questão do para que essa situação acontece ou aconteceu e ainda está presente na minha emoção, para que ela está acontecendo? O que veio trazer? Aí, de repente, eu vou num lugar, conheço uma pessoa, mas por que isso? Por que essa situação? Para quê? Como isso vai me modificar? Tá claro, gente? Alguma pergunta? Deixar vocês refletindo, porque já está quase acabando. Essa palestra curta para vocês perguntarem bastante, para a gente instigar um pouco. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Essa é uma frase do Buda, né, o Siddhartha Gautama, que traz muito aprendizado para tudo. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo
que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. Não é porque está num livro, não é porque me falaram, é porque eu vivenciei essa experiência. Ela fez bem para mim e fez bem para as pessoas que estão próximas de mim. Essa situação traz benefícios. E aí, esse daqui completa aquele texto inicial. Se você acha que é mais espiritual, porque você não come carne, porque você pratica yoga, porque você... Tá, o que você pratica espiritualmente é bom para você? Isso traz benefícios para todos, de alguma forma? Ah, olha, eu comecei essa prática aqui, e aí eu fiquei uma pessoa mais calma, eu estou lidando melhor com as pessoas. Trouxe um benefício para você e para as pessoas ao seu redor. Então é algo que é bom. Poxa, eu comecei a fazer determinada coisa, nossa, que bacana, deu certo. Ou então, eu ouvi dizer que isso era bom, mas eu fiz e não foi bom. Então, experimentar. Quando eu falo, a pessoa fala medite, você precisa meditar para saber se é bom ou não. Quando fala essa prática espiritual, ela é boa, você vivencia para saber se isso te dá vontade. E aí, qual que é o grande barato também? Cada pessoa traz um aprendizado que ela precisa naquele momento. Então, eu costumo dar o exemplo de pessoas que estavam, não sei, talvez drogadas, talvez totalmente assim, destruídas emocionalmente. Aí vem um pastor, pega aquela pessoa e tem o poder de tirar a pessoa dali e colocar ela numa situação um pouco mais equilibrada. Gente, isso é fantástico. Fantástico. Às vezes pega pessoas, caras assim que maltratam a mulher, bebem, não estão nem aí. De repente o cara, eles viram a chave ali, o cara, não, agora eu vou tentar ser uma pessoa mais assim. Gente, isso é fantástico. Então, cada pessoa, ela precisa de algo. Então, assim, se eu chegar, às vezes, para uma pessoa que está nas drogas, ou então um cara mais agressivo, que bate nas mulheres, se eu chegar e falar assim, não, caminho espiritual, Buda, daí ele vai me mandar para aquele lugar e não vai nem querer saber. Então, cada situação e cada pessoa e cada momento exige uma determinada atitude. Então, a igreja evangélica faz o seu papel muito bem, a espírita faz o seu papel, o budismo, todas estão em concordância. E tem muita filosofia, muita teoria, gente. E para quê? Porque o ser humano é muito complexo. Nós estamos num plano em que tem pessoas de vários níveis evolutivos. Então, ainda é necessário várias práticas, várias filosofias para que cada um se encontre. Mas aí, o que é o bacana? É quando a gente se encontra e entende que é meu, pessoal. Que eu não preciso impor isso para minha família. Porque eu acho que é bom para mim. Eu não preciso impor que todo mundo da minha família vá para o mesmo caminho que o meu. E nem julgar. Não, mas fulano está num caminho errado. Não, mas fulano... Aí daqui a pouco a pessoa tem uma transformação e ela faz uma... E acontece e você fica só olhando assim. Nossa, e eu aqui, né? Julgando, igual a monja. Tava lá e tal. E ela fala que ela usou droga, que ela passou, foi hippie e fez isso, foi presa. De repente a mulher hoje faz transformação na vida das pessoas. Não é pelo fato dela ser monja, tá, gente? É que você percebe nos depoimentos o que ela faz nas pessoas. Os livros que ela escreveu são fantásticos. Então, como que a gente vai saber o que cada um aqui vai produzir amanhã? Qual que é o caminho de cada um? Mas o que nos dá tranquilidade na caminhada espiritual é entender que cada pessoa está num processo diferente. Claro que quando a gente está mais aberto assim, vão vir pessoas, podem vir pessoas que queiram que a gente fale, ó, eu acredito nisso, eu sou assim, vem pra cá. Isso aí não tem problema. O problema é a nossa imposição. Eu sei o que é certo. Isso aí que você está passando é obsessor. Eu vou te levar lá no meu centro e eu vou tirar esse obsessor. Então não é assim. Não é assim. Não dá para você forçar nada. Principalmente na caminhada espiritual. E às vezes você olha, eu tenho uma colega, uma amiga, que ela é evangélica há muitos anos, e ela passou por um câncer. E essa fé dela fez ela fazer uma transformação. Ela conseguiu curar do câncer, hoje ela faz transformação também, mudanças na vida das pessoas. Mas assim,
Quem sou eu? Só porque eu estou aqui dentro de um centro espírita, eu tenho que chegar para todas as pessoas que discordam do caminho que eu escolhi e tirar ela dali, sendo que aquele caminho está fazendo bem para ela e para as pessoas ao redor? E mesmo que não faça bem, existe o livre-arbítrio. Eu posso indicar livro, eu posso falar daquilo que eu acredito, mas não existe imposição. Então, tudo que a gente buscar fazer, faça porque faz bem primeiro para a gente. Não é egoísmo. Primeiro eu preciso passar por isso, até para eu entender como é que é o processo, para eu poder passar para outras pessoas. Senão, como é que eu vou falar se nem eu sei bem o que é? Então é isso, gente. Na caminhada espiritual, esses são alguns caminhos. É igual também quando a gente começa a fazer terapia. Ou começa, aí a terapia é uma coisa fantástica, você quer que todo mundo faça terapia, não sei o quê. Ai, amiga, não sei o quê, eu fui no terapeuta, eu tratei isso. Aí às vezes a pessoa não tem condição naquele momento de fazer terapia. Ela não está pronta para entrar em contato com os demônios e as sombras dela. Então, gente, vamos respeitar o caminhar de cada um. E vamos buscar o nosso. E façam aquilo que sentirem vontade de coração. Eu sei, é bem clichê, mas quando você entra em contato com isso, você fala, poxa, essa é a verdade. Não existe uma grande filosofia que vai tirar a gente do sofrimento. É a gente fazer o que a intuição e o coração estão pedindo. Você vai num lugar, você aprende alguma coisa, você vai em outro, aprende outro. Nossa, eu estou sentindo a vontade de trabalhar com criança. Faça isso. Estou sentindo vontade de trabalhar com determinado... Vá atrás disso, faça. Realize. Nossa, eu queria dançar. E você vai seguir na intuição e quando você segue a intuição, existe uma inteligência maior. Então, por exemplo, você tem vontade de fazer uma dança. E aí você começa a fazer e aquela dança faz uma transformação na sua vida. Porque não importa, não é a viagem para a Índia, não é o tocar piano, não é nada disso. O que faz, gente, diferença na vida é o que as coisas modificaram na gente. Não é o carro que eu compro, não é o emprego maravilhoso que eu tenho, não é as pessoas ao meu redor, mas as experiências e como elas me tocaram. Quantas pessoas chegam no auge, conseguem tudo que querem. Para quê? Para ela se sentir um vazio. Por que esse vazio, gente? Porque nada daquilo que preenche a alma dela. Nada daquilo que traz emoção para a alma dela. Então, muitas vezes a gente consegue muitas coisas e quando consegue, mas pensei que eu ia me sentir diferente. Quando eu comprasse o meu apartamento, quando eu conseguisse aquele emprego, quando eu conseguisse isso, eu achei que eu ia me sentir assim. Aí você consegue e você não se sente. Aí vem o vazio. Aí você se cobra. Aí vem as pessoas são ótimas nesse momento. Eu estou triste, mas você não tem que estar triste. Você tem um ótimo emprego, você tem um ótimo carro. Você está triste porque sua vida é maravilhosa e você, eu sou uma pessoa horrível, meu Deus. É um vazio de alma, gente. É um vazio daquilo que eu estou buscando e não preenche. Então a caminhada espiritual é essa busca. O que vai preencher as suas emoções? O que vai fazer você se realizar? E são coisas simples. Só que a gente foge disso. Então, eu queria tanto fazer um intercâmbio na França. Morro de vontade. A pessoa fala, morro de vontade de fazer intercâmbio. Aí a pessoa consegue fazer. Aí aquilo é uma experiência terrível, emocionalmente. E aí a pessoa, gente, mas era isso que eu tanto sonhei. Porque não trouxe modificação para a pessoa. Aí às vezes a pessoa volta, aí ela entra num curso de crochê. E ela, meu Deus, eu sou muito boa com isso. Nossa, adorei. E ela vai fazendo e aquilo vai preenchendo. Aí ela começa, nossa, mas que pessoa horrível eu sou. O intercâmbio na França não me preencheu e um crochê me preencheu. É isso, gente, são coisas simples. O que a gente quer é essa realização de coisas simples. Mas a gente sempre coloca a realização, tanto na caminhada espiritual quanto para a vida. A gente coloca a realização lá, distante. Ou então a gente acha que se autoconhece.
Acha que assim, não, quando eu fizer isso, vou ser feliz, ou vou ter... Então, busquem o que preenche emocionalmente, sentimentalmente, que vocês sintam bem fazendo aquilo. Não adianta vocês estarem toda semana fazendo algo vazio. Só porque vocês acreditam racionalmente que aquilo é bom. Não adianta, é vazio. Então, é isso. Essa experiência de você vivenciar, aceitar e superar. Que horas são? Dúvida, gente? Eu gostaria Questão? de fazer uma pergunta. Sim. No início da palestra, você falou sobre essa questão de dar e receber. Aham. Eu gostaria de saber o que leva uma pessoa a ficar na postura só de dar ou só de receber. Gente, ela perguntou o que leva uma pessoa a ficar só na posição de dar e só de receber? Ego. Porque quando você acha que você só tem para dar e você não precisa de ajuda, ego. Né? Pode ser uma compensação. Você quer ajudar as pessoas porque você quer ser a mãe de todo mundo. É uma compensação. Entendeu? Você se realiza ali ajudando as pessoas dessa forma. O poder, exatamente. A fascinação com o poder inconsciente. Não é consciente, né? Não, eu tô aqui ajudando as pessoas, né? Eu sou boa, né? Perfeito, o poder. E o de receber é de vítima. Eu sou vítima, eu só tenho que receber. Eu sofri muito nessa vida. Sou incapaz de ajudar alguém, de fazer alguma coisa. Então, é sempre o ego, né? Assim, esse primeiro estágio do ego, porque a espiritualidade de verdade, ela é troca, né? É comunidade, é compartilhar. Então, eu tô aqui falando para vocês, mas tudo que eu tô falando é para mim também. Então, tudo que a gente faz é uma troca. Agora, quem está pedindo também está dando a oportunidade do outro. Sim, com certeza. Né? Então, com certeza. Mesmo que não seja uma coisa consciente, essa é a troca. Você tá pedindo, mas você também está dando isso. A oportunidade do outro. Essa é a troca, porque eu talvez tenha subido um degrau e você está um degrau, aí eu vou e te puxo. Aí a gente está junto. Aí daqui a pouco a gente faz outra coisa junto. Então, só que o problema é a fixação. Entenderam, gente? O problema da vida é a gente se fixar numa posição. Nós somos tudo. Nós precisamos de ajuda e precisamos também doar. Então, eu não sou só a posição do dar, nem só do receber. Então, o problema é a gente se fixar em determinadas posições na vida e se identificar com elas. E falando um pouco da constelação familiar, eles falam, né? A pessoa entra no papel da mãe ou no papel do pai da família e ela se fixa naquele papel e ela fica a vida inteira reproduzindo esse papel. Então, tem momentos que eu vou te ajudar e tem momentos que você vai me ajudar e a gente faz uma troca. Porque, no fundo, nós temos as mesmas questões. Todo mundo aqui é humano, todo mundo sofre. Tem uma música que fala, todo mundo é parecido quando sente dor. Porque se eu falar de maneira mais humana possível, vocês vão me entender. E se vocês falarem também de coração, eu vou entender vocês. Por quê? Está todo mundo no mesmo barco, gente. Não tem separação. O que a gente faz na caminhada espiritual é tentar entender, é tentar melhorar, é tentar lidar melhor com isso. Então, os ganhos da caminhada espiritual é você sair dos mitos, daqueles mitos, do herói, o mito do guia espiritual, e vir para a realidade. E vir para o que você pode realmente fazer. Entendeu? Então, o grande problema até da vida é a gente se fixar em posições. A gente se fixa num sofrimento da infância, a gente se fixa também numa grande alegria. Quantas pessoas... A gente é uma cabeça de viciado mesmo. Todos nós temos a cabeça de viciado. Então, assim, às vezes a pessoa conhece uma pessoa e se apaixona, e aí aquela primeira emoção que durou, sei lá, 2 meses, a pessoa passa 20 anos presa naquela situação, porque durante 2 meses ela teve aquele ápice de emoção. E a pessoa fica, às vezes, buscando o relacionamento inteiro voltar àquele estágio. É uma fixação. Então, não é a posição nem do dar nem do receber. Todo instante nós estamos trocando. É a fixação em algum momento. Respondi? Mais alguma dúvida, alguma questão?
essa questão de dar e receber, tinha uma historinha do Buda, né, que ele depois de um tempo ele não comia mais carne, e aí, mas ele ia pedir comida todo dia, né, como os monges budistas fazem isso, né, eles vivem de doação. E aí uma pessoa deu carne para ele, ele pegou e comeu. Aí o discípulo perguntou, por que o senhor comeu carne? Ele falou, porque eu estou dando uma oportunidade àquela pessoa de me dar alguma coisa. Né? Então ele também, já era iluminado, né? Ele não só dava, ele também se botava na posição de receber. E ele, assim, ele comentou uma história do Buda que se permitiu comer carne, porque uma pessoa doou para ele, né? Então ele fez uma troca, né? Ele permitiu que a pessoa doasse algo, mesmo que ele não comesse mais carne. E eu vejo também que esses mestres é muito o aqui e o agora. O que está pedindo nesse momento que eu faça? Gandhi fez a desobediência civil. Naquele momento, aquilo foi necessário, ele estava presente e ele fez uma revolução. E cada mestre faz a sua revolução estando no aqui e agora e sentindo o que está pedindo ali no momento. Não é seguindo um manual, né, uma cartilha. Ó, quando isso acontecer, você faz isso. Quando isso acontecer, você faz isso. E tem momentos que a gente precisa ser um pouco mais firme com algumas pessoas, porque ser na caminhada espiritual não é você aceitar tudo. Vai aceitar a pessoa? Não, calma, não quero brigar, não quero que você me humilhe, não quero que você me ofenda. Então, existem limites e estar na caminhada espiritual não é aceitar tudo que vem. Mas é sempre se auto-observar e tentar ressignificar e melhorar as questões. Mas primeiro você precisa aceitar o que você é, o que você tem aqui de material. Obrigada, Renato. Só para assim, elucidar essa situação, né? Você vai na casa de uma pessoa que te recebe com o maior amor, fala, pô, fiz uma carne aqui maravilhosa, não sei o que, fala, pô, não como carne, quer dizer, você vai estar se desfazendo, né, de todo aquele empenho. Ou então você faz um discurso imperialista, então, né? Qual o problema de você naquele momento, né? Sentir aquilo ali, ter né? Essa flexibilidade. Flexibilidade, né? Porque uma vez, eu lembro, eu era adolescente, aí um primo meu visitou, aí minha mãe, humilde, ofereceu coca. Ele ficou 3 horas falando sobre o imperialismo americano, que não se devia comer coca. Não é que ele está certo ou errado, mas é isso que você colocou, é estar no aqui e agora. A minha mãe estava ofendendo ele, oferecendo uma coca, ou oferecendo uma carne, não é uma ofensa. Será que tem necessidade dessa reação? Porque as minhas teorias dizem que não se deve beber coca, porque senão os Estados Unidos vai dominar o Brasil. Então, onde tiver coca, eu vou estar aí atirando. É a gente lidar nas situações com uma metralhadora, sendo que às vezes exige... Nesse caso está mais doendo do que com o coração. Com certeza. Aquilo é o melhor que a pessoa tem para te oferecer. Exatamente. Então, cada situação pede uma atitude, um sentimento. Se a gente fica muito preso nessas teorias, só em reagir nessas teorias rígidas, a gente sai do real, do coração, do sentimento. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias no aqui e agora, né? E às vezes eu paro para dar uma olhada no aqui e a gente vê o mundo de uma maneira diferente. Diferente, né? Completamente diferente, porque a cabeça está pensando tantas mil coisas ao mesmo tempo que eu não consigo olhar para uma coisa. Para você, para mim. Exatamente. Então eu tenho pensado muito nisso. E me feito muitas perguntas com tudo isso. Então, o que eu vejo assim, é que o equilíbrio sempre é uma posição muito agradável. É bom porque você convive bem essa coisa do aqui e agora. Uma vez eu fiz carne para uma pessoa, ela chegou em casa e disse, não, eu não como carne porque é quaresma. Eu disse, ótimo, eu fiz camarão, porque se a pessoa não gostar de carne, eu como camarão. Mas eu sou alérgica a camarão. E aí... Tem tofu, você quer tofu? Tem tofu. Tem o ovo, tem tofu. Fica à vontade aqui. Essa coisa é muito interessante. Mas ao mesmo tempo que eu penso nesse equilíbrio, nessa coisa toda, eu vejo que as pessoas que têm alguma coisa para mudar, que têm que trazem alguma coisa de bom ou de ruim para o mundo, elas sempre fogem do equilíbrio. Você não consegue mudar nada se você manter sempre nesse equilíbrio.
interessante. Aí depende o que é esse equilíbrio. É esse estereótipo de espiritualidade da pessoa centrada, séria, sem raiva. A pessoa... Esse é o equilíbrio? A pessoa nunca se altera, não chora, não ri. Esse é o equilíbrio, gente? Entendeu? Tipo, o que é o equilíbrio? E esse é exatamente um padrão, né? Não, que a pessoa, ela, nossa, equilibrada, nunca se altera, nunca levanta a voz. É a máscara, né? É a máscara. Pode até ser que a pessoa realmente seja assim, mas se eu não sou assim, eu não tenho que me moldar e colocar uma amarra para eu ser assim. Porque essas pessoas, talvez, que você veja assim, né, que elas não têm um equilíbrio, talvez sejam pessoas que estejam conectadas com a sua alma e elas sejam pessoas que são inteiras. Como esse caso, por exemplo, não como carne, mas também não como camarão. Estou sendo inteiro também. Eu faço. Exatamente. Então, assim, às vezes, as pessoas que nos parecem desequilibradas assim, porque fogem do padrão, talvez elas estejam conectadas com o que elas são de verdade. Então, ela é autêntica. Elas são autênticas. Ela está aqui com você e ela vai reagir a esse momento. Daqui a pouco, ela tem outra reação. Então, é essa do aqui e agora. Cada momento tem uma reação diferente, um sentimento diferente. Nenhum segundo é igual ao outro, né? Então, talvez seja para você refletir esse ponto. Qual é esse equilíbrio que a gente busca? Eu acho que o equilíbrio é você não entrar em conflito com ninguém. Quando a pessoa te atacar, você pede a Deus por aquela pessoa, que aquela pessoa está desequilibrada. Eu penso dessa maneira. Tem dois brigando, você tem que pedir a paz. Quando você consegue não entrar na energia do outro. E pedir a paz. Eu falo, definir o equilíbrio quando você não consegue entrar na energia do outro, do mundo, das situações, e está com você. Quando você consegue... Hã? Se já começar entrando, já Já é, não pode. Porque tem que dar. tem que ver Pedir a paz. seu limite, às vezes é difícil. Tem que caminhar ainda. O processo de ajudar outras pessoas, outras pessoas, pode fazer com que esse caminho espiritual você comece a se sentir bem por causa disso? Eu vou falar da minha experiência, né? Eu vejo que estar na frente, e estar na frente de grupos, e estar na frente de pessoas, é um autoconhecimento muito mais profundo. E assim, é uma troca muito grande. Às vezes acontece de eu passar por uma situação, e aí passo por aquela situação, acontece, aí na mesma semana aparece alguém na triagem com a mesma situação. E aí eu posso falar alguma coisa. Então, e quando eu estou em grupo, o grupo vai trazendo um monte de questões deles que são minhas também, e a gente vai se trabalhando junto. Então, é uma união que faz a força. Você sozinho, ok, é bom, mas quando você está em grupo fica mais forte, principalmente quando o objetivo é ajudar, é o autoconhecimento, sabe? Você tem uma força maior para fazer. Mas eu posso fazer um convite, não? Sim, para quem? Para a turma toda? Pode. Então é o seguinte, meu nome é Beto Zein, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, eu moro lá no Varjão, e a gente está fazendo um projeto lá, na 4-8, que é o Rua da Poesia. Porque a gente começou a observar que não é um projeto, não é meu, o projeto é da Maria de Ariston, que é da Associação da Academia Internacional de Cultura. E a gente começou a observar crianças de 9 anos que vão para a escola e não sabem. Por quê? Porque o pai acha que a pessoa que aqui dentro da escola está aprendendo alguma coisa. Na verdade, o professor está forçando ela a fazer alguma coisa e ela não está conseguindo se desenvolver. Então eu faço um convite
para todos aqui, se você quiser ajudar, o que nós precisamos? Livros de 0 até 14 anos, livros infantis. Se você conhecer alguém que possa doar, ou se você conhecer alguém que possa dar o seu conhecimento, deve ter muito professor aqui, né? Você já imaginou pegar uma criança de 3, 4 anos, sentar, como a gente fez domingo passado, e aí você começa a perguntar algumas coisas, aí ela diz assim, eu quero aprender espanhol. Sabe? Você começa a observar algumas coisas interessantes nas crianças. A Maria tem uma percepção muito grande disso, é uma poetisa maravilhosa, tá? Se você quiser conhecer, procure no Facebook Maria de Ariston, tá? E aí você vai ver o projeto que a gente está fazendo lá. Como é que soletra esse... Ariston. Não entendi. Ariston. Como é que soletra esse sobrenome? Ariston. Ariston. Maria de Ariston. A-L-I-S-T-O-N. Tá? Procurem no Face, se informar. Se vocês quiserem ir lá conhecer, tá pequenininho ainda, sabe? Pequenininho, mas estava dando um auê muito grande na criançada. Esse domingo passado foi o maior número de crianças que apareceu lá. É todo domingo que acontece? É domingo das 10h30 até as 5 da tarde. Eu nem falei do Ok? projeto. 4 a 8. Quer falar? Não, se for para não abrir cá fora, mas não. Tem muita gente. Uma geladeira. Mas tem pouca gente, pode falar. Tá. E só tem 10 inscritos até hoje. Porque as pessoas podem levar os livros, entendeu? Os livros são gratuitos. Tá, vou falar então. Ok? O convite está feito. Aproveitando, obrigada. Também quero falar do projeto da casa também, que é um grupo de apoio terapêutico, chama Vozes do Coração. É um grupo que tem o intuito de ajudar com mulheres, inicialmente somente mulheres, que foram abusadas ou violentadas sexualmente na infância ou na pré-adolescência. Então, se vocês forem ou tiverem alguém nesse perfil, indique para casa, mande um e-mail para fazer parte do grupo. Vai ser um grupo que vai acontecer de 15 em 15 dias e o intuito é terapêutico. Vai ter algumas práticas espirituais, mas o intuito mesmo é contribuir e fazer essa troca em grupo. Tá bom, gente? Então, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter contribuído nessa caminhada.